pessoal! E aí, tá tudo bom com vocês? Beleza? Como foram aí de semana com feriado, um descanso mais do que merecido, né? Espero que esteja tudo bem com vocês, espero que vocês estejam aí super felizes e tranquilos, estudando bastante. Super feliz, eu sei, forcei. Super feliz com essa situação toda que a gente está vivendo aí de pandemia e de governo, cabeçada do governo e disputa por poder e esse monte de gente doida aí, tanto de um lado quanto de outro. Então não dá para ser muito feliz, verdade. Trancado em casa, então nem se fala. Eu tô aqui há mais ou menos 80 dias já em casa. Eu realmente tô dando pulo pela janela. Eu tô escalando montanha, tá fogo, viu? Mas tem que ficar em casa, tá? É um risco, é um perigo, tá? É muito grande esse perigo de você contrair o coronavírus e pegar a Covid-19, tá? Então fica em casa, se protege e é isso aí que a gente tem que fazer, né? Não tem outra escolha, tá? E vamos continuar a nossa labuta, vamos continuar estudando, não vamos desistir, né? Lembrando que parece que existem agora 3 datas pré-definidas, né? Dezembro, janeiro e maio de 2021. Dezembro de 2020, janeiro e maio de 2021 para a realização do Enem. Parece que é isso que o governo vai propor, tá? Eu, particularmente, acho que seria bom para vocês, tá? A prova ser em dezembro. Né? Aí você já pega você frescão, você com conhecimento na ponta da faca, você que não deixou de estudar, você que continua aqui ligado nas aulinhas via internet, nas videoaulas aqui dos colégios, dos mais diversos tipos de colégio, acho que você que está pegando firme tem muito boa chance de passar no Enem. E se essa chance melhora, quanto mais cedo for o Enem, já pensou em esperar até maio? Aí é terrível, né? Ou esperar até janeiro, aí não vai dar muito certo. Né? Eu não sei, a minha sugestão é que quando você for escolher a data do seu vestibular, procure escolher dezembro. O conhecimento vai estar mais fresquinho na sua cabeça. Mas isso é só uma sugestão, você aceita se você quiser, tá bom? Bom, então hoje nós vamos falar, aqui nós vamos começar a nossa aulinha de hoje, né? Num oferecimento da Biozel Presents. Repara, hoje eu tô todo dragão, todo Harry Potter aqui, né? Hoje nós vamos falar de origem da vida, meus queridos. Hoje é o dia de falar sobre a origem da vida, tá? Então vamos lá. Só um aviso, antes de mais nada. Se eu falar qualquer coisa a respeito de religião aqui, não é para você se ofender, não é para você ficar chateado, nem magoado, tá? Eu vou estar expondo conceitos históricos e jamais a minha opinião. Se eu puser a minha opinião aqui, você realmente vai ficar bravo e vai chorar. Então não interessa a minha opinião. O que interessa, sim, são os conceitos históricos, tá? O que a gente vai discutir muito tem a ver com religião, já que vamos tratar do assunto como a vida surgiu. Por que eu disse isso? Porque a primeira teoria que surgiu a respeito de como a vida se originou, a primeira teoria é o criacionismo, tá? O criacionismo. Teoria essa cunhada, né? Nas páginas da Bíblia, nas páginas do Corão, nas páginas do Livro dos Espíritos, nas páginas da Torá, nas páginas dos mais diversos livros de religião, né, nas sutras de Buda e por aí vai. Tá? No entanto, quando a gente fala em criacionismo, a gente está deixando de lado a ciência. Tá? Então, a teoria criacionista não é empírica, é uma teoria mitológica. Tá? É bastante óbvio, né? Você imaginar, por exemplo, que lá no Gênesis da Bíblia está escrito que Deus criou o homem a partir do barro. Nada contra Deus, mas assim, nós não somos só um pedacinho de barro, pelo contrário, né? Nós temos proteínas, glicídios, lipídios, ácidos nucleicos, a gente é constituído por uma porrada de coisa que não tem no barro. E pior do que isso, chega a ser machista, as mulheres. A origem das mulheres é a costela de Adão. Então Deus foi lá, arrancou uma costela, fez a mulher porque Adão estava sozinho. Quer dizer, a mulher só serve para acompanhar o Adão e ainda ela é parte da costela. Aí não, né? Aí tem a dó. Bem machista essa ideia. Mas não quero entrar nesse mérito. O que eu quero dizer para vocês aqui a respeito desse assunto é que o criacionismo não explica de científica como é que a vida surgiu. Tá? É um apanhado de conceitos mitológicos. Tá?
Então, quem criou a vida foi Deus, isso está escrito na Bíblia, sabe-se lá porque quem escreveu a Bíblia, né? Ah, foi Deus, ah, foi o homem. A gente não sabe, né? É muito, no meu modo de ver, é muito mais fácil que tenham sido os homens que escreveram a Bíblia, né? Se amando de Deus ou não é outro quesito, tá? A religião dominou por muito tempo a ciência, impediu por muito tempo o desenvolvimento da ciência. E isso é um fato, tá? Isso é um fato. Tá lá o Galileu Galilei, tá lá o Nicolau Copérnico, tá lá, enfim, uma série de cientistas que foram calados pela Inquisição, foram calados pela Igreja Católica, tá? Enfim, é uma série de situações. Então, eu estou falando da católica porque é a mais comum a todos nós, né? Mas pode ter certeza que as outras religiões também, tirando a budista, que é um pouco mais leve nesse sentido, as outras religiões também tentaram traçar o lado mitológico, sobrepor o lado mitológico ao lado científico, impedindo assim o desenvolvimento da ciência, tá? Então, essa ideia do criacionismo parte da premissa que os seres vivos surgiram de forma espontânea, a partir da matéria inanimada, né? A gente chama isso de abiogênese, ou seja, a negação do surgimento da vida via biológica. A nega, bio é vida, gênese é surgimento, é início. Então, a negação do início da vida biológica. Essa é a teoria criacionista, tá? Que não explica do ponto de vista científico como a vida surgiu, tá bom? O criacionismo explica, sim, do ponto de vista mitológico, do ponto de vista da fé, da crença. E aí é muito legal, vale a pena você ter uma fé, vale a pena você ter uma crença, mas você tem que saber colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ter uma fé e acreditar num conto mitológico é muito legal, mas esse conto mitológico não pode avançar a linha, não pode ultrapassar a linha do conhecimento, não pode ultrapassar a linha da ciência, né? Não pode invadir o âmbito científico. Senão, a gente não estaria onde a gente está hoje, né? Você não teria celular, você não teria cura, nós não estaríamos procurando desesperadamente uma vacina contra a Covid-19 e talvez até chegássemos, até vamos chegar sim, eu tenho certeza que nós vamos encontrar essa vacina, eu só não sei quando, mas nós vamos encontrar, tá bom? Pode ser que demore um pouco, pode ser que seja mais rápido, tudo agora é especulação, mas que vamos achar, vamos. Então, se a gente se baseasse nas teorias mitológicas, né, e trouxesse elas para o meio da ciência, putz, ia ser um terror, cara. A gente não ia estar onde está hoje. Tudo bem, então o criacionismo segue a linha da abiogênese. A vida surge a partir da matéria inanimada de forma espontânea. Tá bom? Belezinha? Muito bem. Existe uma outra teoria sobre o surgimento da vida. Essa teoria é chamada de panspermia cósmica. Né? Essa teoria, antigamente, quando eu estava na faculdade, essa teoria era meio mal vista. Quem acreditava nela, o pessoal tirava sarro, viu? O pessoal zoava quem acreditava que a vida havia chego na Terra do espaço, né? Só que é o seguinte, hoje mudou um pouco esse conceito. Hoje a gente tem, não tem confirmação científica, mas a gente tem basicamente a certeza de que existe vida lá fora, vida no universo. Posto que até onde a física vai, o universo é infinito, tá? E podem até existir diversos universos, de acordo com as teorias mais recentes, né? Teoria da Pebrana, e por aí vai. Então, assim, é muito provável que exista vida no universo. Agora, se a vida veio do universo e chegou na Terra, beleza, lindo, foi a vida do universo que atracou aqui na Terra via meteoro, meteorito, cometa, não importa, chegou aqui e aqui na Terra se desenvolveu. Joia, lindo, mas e aí? E a minha pergunta, amor? Como é que faz? Eu quero saber como a vida surgiu, não necessariamente como a vida surgiu na Terra. Eu quero saber como surgiu a vida, qual foi a primeira vida, a primeira coisa viva, né? E a teoria da panspermia cósmica não faz isso. A teoria da panspermia cósmica, ela posterga a origem da vida ao espaço sideral. Ela só tenta explicar como a vida surgiu na Terra. Agora, como surgiu a vida? Ah, não. Aí ela não explica. Tá? Então a panspermia cósmica, apesar dela ser aceita hoje em dia, ela não responde a pergunta fundamental, né? Que é
como surgiu a primeira vida em qualquer lugar, em todos os lugares, tá? Ela só tenta explicar como surgiu a vida na Terra. A gente não sabe como surgiu a vida lá no espaço sideral. Tudo bem? Belezinha? Então a panspermia cósmica é bonitinha, mas não explica o que a gente quer. Bom, aí vieram vários cientistas, já no século passado, no século XX, né? E propuseram algumas teorias um pouco mais plausíveis do ponto de vista da ciência. A primeira teoria foi a hipótese autotrófica, ou seja, supôs-se que o primeiro ser vivo que apareceu era ou fotossintetizante ou quimiosintetizante. Tá legal? Então, assim, ou o primeiro ser vivo fazia fotossíntese, ou o primeiro ser vivo fazia quimiossíntese. Só que tem um pequeno probleminha. Ela é muito bonita, é uma teoria muito legal, show de bola, ela parte de um princípio de simplicidade e tal. Só que o pessoal da evolução não vai muito com a cara dessa teoria. Não vai, sabe por quê? Porque quando a gente estuda fotossíntese, quando a gente estuda quimiossíntese, a gente vê que os processos bioquímicos envolvidos, a fisiologia da fotossíntese e da quimiossíntese é uma fisiologia extremamente complexa. A fotossíntese, então, nem se fala. A fotossíntese tem um processo bioquímico muito complexo, extremamente complicado. Tá? Você tem várias reações químicas, fotólise da água, fotofosforilação cíclica e acíclica. Você tem aí o ciclo de Calvin, que também não é bolinha, é difícil pra caramba, é cheio de minúcias. Então, assim, não é muito provável que no início tenha surgido um metabolismo, o primeiro ser vivo fosse dotado de um metabolismo altamente complexo, como é o caso da fotossíntese, ou complexo, como é o caso da quimiossíntese. Tá? Então isso foge um pouco aos padrões da evolução, aos ideários evolutivos. Por quê? A gente sabe que tudo que surge primeiro é mais simples, é só ir atrás dos primeiros celulares. Eles eram enormes, eram grandes, gigantescos, mastodônticos. Eu lembro, pesava mais de 1 quilo um celular antigamente. Eu não sou tão velho assim, mas eu me lembro dos celulares da década de 80. Tá? E ele só fazia ligação, era altamente simples, os transistores eram gigantescos. Né? Hoje a gente tem celulares absurdamente mais complexos. Né? Você vê aí os S10 da vida, os iPhone 10 da vida e por aí vai, é tudo alto. Agora surgiu o S20, né? Pô, eu tô vendo esses dias, 5, 6 mil reais um celular, vai pro inferno, muito caro, né? Mas enfim, tudo que surge, pelo menos dentro daquilo que a gente humano conhece, né, surge sempre de maneira mais simples, né? É sempre menos complexo. E com o tempo, a evolução, tanto tecnológica quanto biológica, vai aumentando o grau de complexidade daquilo. Então, a hipótese autotrófica, que prevê que o primeiro ser vivo tenha sido um ser vivo fotossintetizante ou quimiosintetizante, ela não responde muito bem aos anseios da evolução. Tá? Justamente porque parte da premissa que os primeiros seres vivos eram altamente complexos do ponto de vista fisiológico. Tá? E a evolução olha para isso e faz assim, ó, esse negócio não tá me cheirando bem, essa ideia tá meia torta. Tá? Então é uma hipótese pouco aceita. Tá? Ela vai contra a teoria da evolução e por isso quase ninguém mais é a favor desse tipo de ideia no que diz respeito ao surgimento da vida. Tudo bem? Belezinha? Bom, e para a gente contrapor aqui algumas coisas, eu preciso explicar para vocês sobre o histórico desses processos de biogênese, né, e de abiogênese. Como é que a vida surgiu? Bom, até onde a história vai, né, a história natural, a história da ciência vai, a gente tinha um cara no século 1700 e pouco, tá, chamado Ian Helmut. Ian Helmut. O Ian Helmut, ele era um paroco, ele era altamente religioso, apesar de ser um cara que gostava de estudar, e ele tentava estudar para provar a existência de Deus, enfim. E ele foi pedido a ele, né, a Igreja Católica na época pediu a ele que fizesse um experimento para que ele provasse a existência da vida e que a vida fosse formada por Deus, né? E aí ele bolou um experimento mirabolante, sensacional, um puta experimento da hora. Ele pegou um pote, encheu de alimento, encheu de grãos, trigo, né? Chegou pra galera e falou assim, moçada, aqui ó, eu botei o trigo, nós vamos colocar no cantinho da sala.
E amanhã vai todo mundo para casa, vamos rezar, vamos pedir a Deus para que ele forme vida nesse pote. Botou no cantinho da sala, foi todo mundo para casa. No dia seguinte, voltaram para a mesma sala, tava assim de rato, né, no pote. O que ele falou? Olha lá, Deus criou a vida no pote, né? O pote não tinha vida nenhuma e surgiram os ratos ali. Foi Deus que criou os ratos a partir do nada. Hoje parece ridículo isso, né? A gente ouve isso e a gente dá risada, fala, meu Deus, que lixo isso. Mas na época não era bem assim. Na época todo mundo acreditou e todo mundo achou o máximo. Né? Lembrando que o Helmut erra quando diz que não havia vida no pote, quando ele coloca grãos de centeio, grãos de trigo ali. Poxa, é claro que tem, né? Você tinha o embrião contido nessas sementes, então já tinha vida. Mesmo que aquilo só germinasse, já tinha vida prévia antes. Tá? E os ratos é lógico, né? Eu vou explicar por uma questão de falta de noção da minha parte. Os ratos foram lá se alimentar do raio dos grãos, né? Não surgiu rato coisa nenhuma dali. Beleza? Bom, aí surgiu um cara, o Francisco Redi, tá? E ele quis contrapor essa ideia do Helmut. Ele falou, esse Helmut tá falando asneira, vou acabar com essa alegria dele. E o que ele fez, então? Realizou um outro experimento muito parecido, tá? Que a gente costuma chamar de biogênese dos vermes. A biogênese dos vermes. Então, o que ele fez? Ele pegou um pedaço de carne, colocou dentro de um pote de vidro e deixou aberto o pote. Pegou um outro pedaço de carne igualzinho, mesmo peso, tudo igual, no mesmo boi, tudo certinho, né? E colocou num outro pote. Só que esse pote ele tampa com um tecido de seda, tá? A seda é um tecido que tem uma trama muito fininha, muito apertada. Então as moscas não conseguiam chegar na carne. O Red percebeu isso quando passeava por uma feira na Itália. Ele percebeu que os feirantes que vendiam carne cobriam as suas carnes com um pedaço de seda. Para quê? Para quê? Para espantar as moscas. E aí ele teve a grande ideia de fazer isso. Né? Então notou-se o seguinte, o pote que permaneceu aberto encheu de larva de mosca. E o pote que permaneceu coberto com a seda não encheu. E aí ele diz, olha aqui, tá vendo? A vida que surge nesse pote que permaneceu aberto é uma vida que veio das moscas, são as larvas das moscas, tá? A vida não surge a partir do nada, beleza? Foi o Red que disse isso. O Red, então, dá uma puxada de tapete bonita no Helmut, falando, esse cara tá falando besteira, não tem nada a ver isso aí. O cara é um tremendo de um picareta, né? Como tem um monte aqui no nosso país. Mas enfim, voltando ao que interessa. Aí a igreja resolveu chamar um cara muito mais inteligente, muito mais astuto, muito mais sagaz. Chamaram o João Preciso de Presunto. O John Needham. John Needham. Traduz aí que você vai ver que é João Preciso de Presunto. Que nome terrível, né? Enfim, o John Needham realiza um outro experimento para tentar provar a abiogênese, tá? De novo, ele quer provar que a vida surge a partir do nada, né? O John Needham está tentando salvar a pátria do Ian Helmut. Muito bem, o que o Needham fez? Pegou um caldo nutritivo, né? Pegou um caldo com nutrientes lá dentro, uma água lotada de nutrientes, e disse assim, eu vou esquentar essa água aqui, e se tiver alguma vida prévia nessa água com nutrientes, eu vou matá-la ao aquecer. E aí eu vou tampar, vou fechar hermeticamente, e nada vai entrar aqui. E vocês vão ver, vai surgir vida no meu pote. O problema é que, primeiro, ele esquentou pouco, e por pouco tempo, não eliminando toda a vida lá dentro. Segundo, ele usou cera para lacrar o tubo. E a cera é bastante permeável, ela é muito porosa, né? Então é lógico que a vida permaneceu lá dentro no caldo, porque ele não esterilizou de maneira correta, e ainda pode entrar de fora para dentro. O que aconteceu? Depois de um tempo surgiu vida no pote. E o Needham foi lá e falou, tá vendo? Olha lá, Deus tocou aqui e fez a vida surgir. Né? Então ele acha nesse momento que ele prova a teoria da abiogênese. Né? A vida surge a partir do nada, da matéria inanimada. Mas aí vem um italiano, sempre os italianos, né? Um tal de Lazzaro Spallanzani. E ele realiza o mesmo experimento do Needham, só que ele faz de uma maneira melhor. Como é que ele faz?
Primeiro que ele esquenta por mais tempo e é uma temperatura mais alta o caldo nutritivo. Então, ele realmente elimina toda a vida previamente existente ali naquele caldo, tá? Ao aquecer mais e ao aquecer por mais tempo. Tudo bem? Beleza, eu tenho que pôr a mão mais pra cá, né? Eu tô muito em cima da câmera. Então, só ele já ganhou 10 pontos. E outra, ele usa um outro tipo de processo de lacragem, de lacração do tubo, né? Essa palavra lacração hoje em dia é uma palavra até meio feia, né? Mas ele lacrou de uma maneira muito melhor, muito mais hermética, tá? E muito mais segura, realmente impedindo a entrada dos micro-organismos da atmosfera ali dentro, tá? E o que aconteceu? Não surgiu vida, cara, não surgiu vida. Não teve vida na treta. E aí os caras ficaram com essa briga aí, século XVII, século XVIII, século XIX, ficaram brigando com isso aí um tempão. Até que surge o derradeiro de todos os cientistas, o Louis Pasteur. O Louis Pasteur, velho, o Louis Pasteur, esse nome não é à toa, esse Pasteur é um processo que hoje a gente usa, né? Toda vez que você compra um leite longa-vida, tá escrito lá, né? UTH, Ultra High Temperature, Ultra High Temperature. Tá escrito lá, leite pasteurizado através do método de UTH, Ultra High Temperature. Por que fala leite pasteurizado? Porque quem desenvolveu esse método foi o Pasteur. O cara que tá aqui, ó, aqui embaixo, ó, lá embaixo, ó, Louis Pasteur, foi ele, tá bom? Então, em homenagem a esse processo, acabou se chamando pasteurização. Como é que é o esquema? Então, vamos lá. O Pasteur queria provar que a vida surge de uma vida pré-existente. Então, ele monta um caldo nutritivo. Aliás, é bastante interessante a gente olhar para esse slide aqui, ó. Vai facilitar a tua vida. Louis Pasteur, então, coloca aqui um caldo nutritivo num vidro cujo o gargalo era muito longo. E ele aquece esse gargalo promovendo uma forma de pescoço de cisne, uma curva. Tá? Bom, ao realizar essa curva aqui, ele imagina o seguinte: se houver algum micro-organismo aqui no meio ambiente, ele vai entrar pelo orifício, mas vai parar na primeira curva, ele não vai conseguir subir a segunda curva e cair no caldo nutritivo. Tá bom? Bom, beleza. Então ele faz essa curva aqui em forma de pescoço de cisne no tubo. Esquenta o conteúdo nutritivo, o líquido nutritivo aqui, a uma temperatura alta por um longo período para evitar, para acabar e eliminar e extinguir todo e qualquer tipo de vida que por aqui pudesse estar, tá? E depois de um tempo, passa um tempo e a vida não surge. Não surge vida nenhuma. E aí a galera fica meio assim, pô, mas peraí, como assim não surge vida? Tem alguma coisa errada. Ele não tampou, viu? Ele não tampou o tubo. Ficou aberto. O que aconteceu? Os micro-organismos, os esporos, as bactérias, caíram aqui dentro, só que ficaram acumulados nessa primeira curva, não deram a volta. Então não contaminaram a água, não contaminaram o caldo nutritivo. Quando ele, então, fala assim, ó, aqui, moçada, a vida está no ar. A vida do ar entrou aqui pelo tubo e ficou armazenada nessa primeira curva. Vocês querem ver? Vocês querem ver? Vou te mostrar. Aí ele pega o tubo, tomba esse tubo, tomba ele, para que o caldo nutritivo entre em contato com esta primeira curva aqui, levando, então, quando ele retrai o tubo, levando todos os micro-organismos do ar, que ali estavam acumulados, para dentro do caldo nutritivo. Alguns dias depois, o que acontece? O caldo muda de cor, ele olha ao microscópio e vê lá um puta monte de bactérias, fungos e outros tipos celulares, tá? Que foram recolhidos da atmosfera. Sendo assim, o Pasteur prova que a vida surge a partir de uma vida pré-existente. A vida não surge do nada, pelo menos dentro daquilo que a gente sabe hoje. Tá? A grande descoberta do homem, a maior busca do homem hoje é realmente entender como a vida surgiu. Tá? Quando foi que a primeira vida surgiu? Essa é uma pergunta bastante complicada, bastante filosófica, bastante biológica, bastante bioquímica. Né? Nós vamos talvez levar muitos anos para poder responder isso, né? Mas hoje o que se tem de conhecimento é que toda vida surge a partir de uma vida pré-existente, tá bom? Mas aí surge a pergunta, né? Surge a pergunta: se toda vida surge
Se o Luiz Pasteur provou que toda vida surge de uma vida pré-existente, quando foi que surgiu a primeira vida? Quando foi que surgiu a primeira vida? Essa é a pergunta que permanece até os dias de hoje, tá? E a gente vai tentar responder essa pergunta no nosso próximo vídeo. Tudo bem, queridos? Eu desejo a vocês uma excelente semana, fiquem com Deus, um baita beijo, muito juízo, excelentes estudos para vocês, não se desesperem agora é o momento de continuar pegando firme, agora é o momento de continuar estudando, você, graças a Deus, tem a chance, graças a Deus, ó eu, né, você tem aí se esforçado bastante, você tem condições, você está tendo aula aí com a gente, bonitinho, legal, nos nossos vídeos, né, você tem professores ótimos, tirando eu, é lógico, eu sou um porqueira, mas ó, não desiste, continua ralando, que a tua vaga tá lá. Tá bom, meu querido? Ó, puta beijo. Vocês moram no meu coração. Tô morrendo de saudade de vocês. Beijo do Zé. Tchau, moçada. Beijaço. Falou, queridos.